Hoje, pessoal, a gente vai começar a trabalhar com antropometria. Então, como eu falei no início, a questão de antropometria, todo mundo tem, em linhas gerais, esse conceito bem definido, né? Então, por quê? Quando a gente fala em antropometria, a gente remete às medidas físicas do homem, né? Então, até a própria etimologia da palavra, ela remete a essa definição, né? Antro, homem e tal, e metria relacionada às medidas, né? Então, são as medidas físicas do corpo humano. Então, eu trouxe aqui duas definições para deixar cientificamente delineada essa definição. A primeira de Tiruída, né, que é um dos principais pesquisadores dentro da área de ergonomia no cenário nacional e mundial. A antropometria trata das medidas físicas do corpo humano, como eu mencionei para vocês. E, segundo Piaçan, em 98, é o ramo das ciências humanas que lida com as medidas do tamanho do corpo, forma, força e capacidade de trabalho. Então, quando fala em antropometria, pessoal, a gente associa logo a medição, né? A altura, comprimento. Então, o escopo da ergonomia, ele abrange, da antropometria, ele abrange, primeiro, medições tanto de altura, comprimento, quanto de peso do corpo como um todo, abrange aferições de medidas de comprimento, altura de determinados segmentos corporais e abrange também a questão dos alcances para a realização da tarefa. Então, quando falar na definição de antropometria, as medidas físicas do homem, do trabalhador, do corpo humano, abrangendo desde o corpo todo, passando por segmentos corporais e os alcances necessários para a realização da tarefa. Então, esse conceito de antropometria, que a gente às vezes resume só, né, a altura, o tamanho do braço e tal. Não, o conceito abrange desde o corpo todo, segmentos corporais e os alcances para a realização da tarefa. Quando a gente menciona nas questões antropométricas dentro dos postos de trabalho, principalmente dentro dos setores produtivos, né, desde dessa compatibilidade das condições antropométricas do trabalhador com o posto, é uma variável que é importante. E outra variável que é muito importante são os alcances que ele realiza para a realização da tarefa. Ah, professor, por que os alcances são importantes? Porque vocês sabem, pessoal, que o corpo, eles têm, os segmentos corporais, eles têm posições neutras, né? São, digamos, aquelas angulações naturais. Quando esses segmentos corporais eles realizam angulações que diferem muito da angulação neutra, então, professor, não entendi. Por exemplo, eu tenho que esticar muito meu braço para pegar determinado equipamento, para pegar determinada ferramenta. Então, meu braço está realizando uma movimentação que faz com que ele não esteja na sua posição neutra. Então, quando a gente repete esse movimento constantemente para realizar esses alcances, é nesses momentos que as estruturas corporais, desde ossos, desde músculos, eles começam a ser afetados. E à medida que eles são afetados em menor escala no início, aumentando gradativamente, isso acaba impactando, primeiro, no bem-estar daquele colaborador, depois na sua saúde e, consequentemente, no desempenho para a realização da tarefa. Então, as condições antropométricas dentro do posto de trabalho e dentro da ergonomia, que é o que nós estamos estudando, é de extrema importância. Fazendo uma breve levantamento histórico das questões antropométricas, primeiro ponto que até a Idade Média, os produtos eles eram todos padronizados, mas padronizados no sentido de ser tamanho único. Eu calço 43 e um amigo meu calça 38. Então, o padrão era único, a forma era única, então aquele modelo servia tanto para mim quanto para ele. Por quê? Porque essas questões antropométricas, tamanho da mão, tamanho do pé, altura, comprimento do braço, comprimento do antebraço, elas não eram levadas em consideração. Até que, à medida que o tempo vai passando, com a evolução que é natural, né, essas questões antropométricas elas foram sendo levadas em consideração.
principalmente aqui, ó, na década de 1940, até esse período, as medidas antropométricas elas já eram utilizadas, mas elas eram utilizadas para aferir grandezas populacionais, principalmente a questão de peso e altura, né? Então, os produtos que eram desenvolvidos nesse período, entrando ali mais ou menos na década de 1950, eles eram destinados para segmentos específicos. Por exemplo, os carros. Os carros eles eram projetados para indivíduos do sexo masculino, né? Então a gente sabe que a estrutura física do homem ela difere da estrutura física da mulher. Então naquela época o carro, que era um produto, digamos assim, mencionado, né, quando a gente está trabalhando da história, ele era projetado exclusivamente para os homens, para as condições antropométricas dos homens. Em seguida, pessoal, entrou-se em consideração as variações e os alcances dos movimentos. Ou seja, foi-se vendo que não era mais possível desenvolver um produto, desenvolver um projeto destinado a grupos específicos. Por quê? Porque aquilo limitava muito tanto o posto de trabalho quanto o alcance daquele produto. Então, à medida que você gera uma limitação, você não faz com que seu produto cresça dentro de outros mercados. Então, foi aí que foi se observando que era necessário, dentro das médias populacionais já existentes, encontrar as variações que permitissem que indivíduos com diferentes conjunturas físicas e antropométricas pudessem utilizar tanto um posto de trabalho quanto pudessem utilizar um produto. Então aí foi se concentrando os estudos nessas diferenças entre os grupos, né? Como as variáveis específicas elas influenciaram. Então os estudos foram sendo desenvolvidos e verificou-se que a questão das etnias elas influenciavam nas questões físicas, a gente vai mencionar um pouco sobre isso lá na frente, as questões das regiões geográficas, questão de indivíduos aclimatados com temperaturas mais frias, indivíduos aclimatados com temperaturas mais quentes, identificou-se uma diferença na estrutura física desses dois indivíduos. Então não era possível mais desenvolver produtos que abrangesse grupos específicos. Só traçando um paralelo, pessoal, por exemplo, quando a gente dentro de um processo produtivo, quem trabalha com controle de qualidade, sabe que muitas vezes o produto, quando sai lá do nosso processo, todos eles muitas vezes não seguem, entre aspas, o mesmo padrão. Não tem, entre aspas, exatamente o mesmo padrão. Por quê? Porque dentro da qualidade foi introduzido um conceito que, digamos assim, que é aquele intervalo de confiança, né? Que é meu limite inferior, meu limite superior e a minha média. Então, se meus produtos eles estiverem entre o meu limite inferior e meu limite superior, rodeando ali em torno daquela minha média, aquele meu produto ele passa a ser aceitado. Então, trazendo esse conceito da qualidade para as questões antropométricas, a ideia é mais ou menos essa. É você desenvolver um projeto, você desenvolver um produto que ele flutue entre indivíduos que atendam aqueles limites, né? Que tenham, por exemplo, entre 1,60 m e 1,90 m. Porque se eu desenvolver um projeto exclusivamente para indivíduos que têm 1,80 m, eu deixo de atender indivíduos que têm 1,70 m, deixo de atender que tem indivíduos que têm 1,90 m. Se eu desenvolvo um projeto que ele apresenta um limite inferior e um limite superior, por exemplo, um projeto que atende desde indivíduos com 1,60 m até indivíduos com 1,85 m. Então eu aumento o alcance para a utilização daquele meu posto de trabalho, aumento o alcance para a utilização daquele meu produto. Então essa mudança de paradigma com relação às condições antropométricas, tanto para a comercialização dos produtos, quanto para desenvolvimento dos postos de trabalho, elas foram extremamente importantes.
Dentro dessa explicação inicial, pessoal, que eu trouxe para vocês, dessa breve introdução, né, desde a definição de antropometria, que vocês já tinham se ouvindo, passando um breve histórico da antropometria, eu queria saber, assim, do ponto de vista prático, na cabeça de vocês, por que analisar as condições antropométricas é importante? Me ajudem a formar uma resposta para essa indagação. Professor, Pode falar. a primeira coisa aí que você citou no início da explicação seria o fato do sapato, né? Na década de 40 aí, que você estava falando que começou a padronizar. Porque imagina hoje, todo mundo usar a mesma métrica do sapato, número 40, por exemplo. E além de ficar desproporcional para as pessoas que já têm um pé pequeno, né? E as pessoas que teriam um pé maior do que 40, por exemplo. Eu acho que essas condições antropométricas que fala, né? É importante devido a isso, porque a gente já estipula as características de acordo com a métrica das pessoas, facilita a vida de todo mundo e não fica uma coisa assim, um feio, né? Uma pessoa fora do padrão, pode-se dizer assim. É o que eu acho, né? Eu acho que é importante isso. Foi a Elisete que falou? Só para... Isso, Elisete. Tá bem, anotei aqui para fazer um apanhado geral. Em cima do que a Elisete falou, em cima do que eu falei lá no início, alguém poderia nos ajudar e complementar para no final fazer esse apanhado nessa primeiro questionamento que eu trouxe para vocês? A questão pegando o gancho que a gente falou, na questão do conforto, né? As padronizações, eu, por exemplo, passar o dia inteiro em pé com um calçado menor do que o meu pé, e causaria um desconforto muito grande. Eu acho que essa padronização também foi bem importante. Acho que foi o Chico que falou. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se vocês ajudam. A Elisete e o Chico mencionaram essa questão da padronização, principalmente, vou resumir, né? Perdão até, ao final eu explano mais o que vocês comentaram aqui, mas eles falaram principalmente dessa questão, tanto do conforto, quanto da utilização do calçado, por exemplo. Isso é extremamente importante, esse é um ponto da discussão que a gente vai mencionar no final. O segundo ponto é, dentro do posto de trabalho, vocês que já trabalham, já vivenciam as situações práticas que a gente cotidianamente enfrenta, as condições antropométricas, elas são importantes para o dia a dia de um colaborador, para uma empresa. É necessário levar isso em consideração? Sim, eu acho que além da fala do pessoal aí, né, para atender ao conforto, né, entender também as necessidades de cada pessoa, né, a gente pode ter diversos tipos de pessoas, um com necessidade, não sei, de ter um banco mais alto, outro com um banco mais baixo, ou alguém tem alguma deficiência, para atender mesmo a todo o público, né, que está usando aquele produto, e também vai atender a aquele requisito de qualidade. Foi a Tamires que pronto, entrou na questão dos sistemas produtivos. Certo. Professor, pode boa falar. Noite. Boa noite. Pegando o gancho da Tamires, né? Por exemplo, onde eu trabalho, a gente tem uma mesa que regula, né? Justamente para a gente estar regulando a questão da altura, né? Comodidade para cada um, até mesmo para ficar em pé em alguns momentos, né? Para estar alongando. Então a gente lá percebe que é muito importante, porque a gente passa hoje aí um turno de praticamente 12 horas, entendeu? Trabalho sentado, e as cadeiras são totalmente reguláveis também, justamente para proporcionar esse conforto, né? E relaxar também às vezes aí, para não estar causando qualquer tipo de estresse muscular, né? E possibilitando para todo mundo aí o maior conforto possível.
Pablo, só aproveitando o gancho que você trouxe para a gente, se você me permite, porque a gente está falando nessa questão de saúde, né, de bem-estar, você consegue ver ou relatar para a gente algum benefício dessa, acho que você falou em mesa, né, mesa ou cadeira regulável, perdão se eu troquei as bolas, mas o benefício dessa estrutura regulável, você mencionou para a gente na questão do bem-estar, do descanso, da saúde, mas por ter uma estrutura regulável que é compatível, por exemplo, com um determinado trabalhador, e à medida que ele não está utilizando, vem outro, e ela também é compatível, isso acaba influenciando nas condições de produtividade para a execução daquela atividade, por exemplo. Você consegue ter essa visualização clara, ou para você não tem essa relação, né? O impacto da estrutura existente, que é regulável, para se adequar a essas necessidades do colaborador, do trabalhador, que vai impactar positivamente na produtividade e no desempenho da tarefa. Se você puder pontuar nesse aspecto aí, trazer algum relato da sua vivência, vai ser interessante para a gente. Sim, professor. Porque como a gente trabalha com atendimento e envolve sistema, se a gente não tiver um momento que possa estar justamente apropriando essa questão da altura da mesa ou da bancada, né, que a gente trabalha, ou da cadeira, a gente gera. E aí o nosso tempo, inclusive na questão da produtividade, em fazer estratégia, né? Estratégia operacional dentro do sistema. Se a gente não tiver essas oportunidades de estar relaxando, esticando a coluna ou as pernas, né, os membros, a gente acaba sendo falho em alguns momentos justamente por esse estresse. Então, isso é um ganho de oportunidade para a gente estar ali relaxando um pouco, prejudicando. Fazendo manobra, né? Exatamente. E a gente faz ali justamente a otimização de sistema, produtividade de equipamento dentro da área e o ganho de movimentação de massa no caso dentro da mineração, né? Envolve o meu trabalho. Certo. Então qualquer ato falho nosso, a gente pode estar aí prejudicando, entendeu? Toda uma cadeia produtiva. Então a gente tem que estar muito bem preparado, até mesmo um bom descanso, uma boa noite de sono, senão a gente acaba com a cabeça pecando, boa, né? Também, né? Para não tomar decisão. Sim, com a cabeça boa. Então essas adequações dos nossos postos de trabalho ajuda bastante. Inclusive, eu já passei por situações de estresse onde eu perdi praticamente o movimento da mão. Aí já foi uma questão de postura minha mesmo, de não estar usando de forma adequada o que está ali disposto para mim, né? Disponibilizaram para mim utilizar. Então, o policiano venho aprendendo a utilizar da melhor forma possível para que isso não aconteça, né? Por 2 vezes eu já tive que me afastar por não estar utilizando essa ferramenta. Então ficou adendo que é importante a gente estar utilizando, porque a gente acha que não vai acontecer com a gente, né? E acaba acontecendo, a gente acaba se ausentando e fica uma preocupação. E a gente, algo pior. Em cima do que você falou, a gente muitas vezes pensa que não acontece com a gente porque a gente é novo, né? Mas quando a gente, digamos assim, utiliza de uma maneira, entre aspas, equivocada, ou não utiliza os aspectos ergonômicos necessários para o desempenho da atividade, a gente acaba, digamos assim, concentrando os movimentos em uma região específica do corpo, né? Então, quando a gente concentra uma região específica, você pode ser novo, você pode ser mais velho, não tem essa. A estrutura corporal ela vai acabar sendo comprometida. E quando esse comprometimento, normalmente ele é reversível, né? Como foi o caso do Pablo. O problema é quando esse comprometimento da região corporal ela começa a atingir, por exemplo, o nervo. Então, tem casos de trabalhadores que eles perdem o movimento, né? Seja às vezes da perna, seja até o movimento do punho. Então, essas condições ergonômicas, às vezes a gente pensa que é uma coisa utópica, né? Mas quando ela, na realidade, ela não é, pessoal. Essa questão de saúde e bem-estar,
é extremamente importante, né? Porque você tem que realizar a sua atividade, você tem que entregar seu resultado, mas as condições daquele trabalho não podem fazer com que você tenha a sua saúde comprometida fora do ambiente de trabalho. E muitas vezes a gente acaba trazendo, né, esses problemas. E o relato aí do Pablo é até importante nesse sentido, na utilização dos segmentos corporatis e como as condições ergonômicas, né, que às vezes a empresa oferece, mas muitas vezes as empresas elas não estão ligando para as questões ergonômicas do trabalhador, acaba comprometendo a saúde diretamente. Alguém tem mais algum ponto a comentar nesse sentido, pessoal? Eu posso fazer um apanhado do que o pessoal falou até agora. Então, ninguém se posicionou. Vamos lá. Para chegar, primeiramente agradecer a Elisete, né, ao Chico, a Tamires e o Pablo pelas colaborações. Quando a gente traz as nossas vivências, principalmente como o Pablo trouxe agora, a gente consegue clarear para todo mundo da turma, né, as nossas vivências, as situações que nós podemos nos deparar. Eu lembro para vocês que na primeira aula eu mencionei acerca da abrangência da ergonomia, né? Que a ergonomia ela está relacionada sempre a um usuário e um sistema. E esse sistema passa desde o processo produtivo a um produto. E esses 4 relatos aqui, eles mostram um pouco disso. Os 2 primeiros, o da Elisete e do Chico, eles mencionaram principalmente a questão do conforto. Corrija-me se eu estiver equivocado, né? E eles mencionaram a questão, por exemplo, de um calçado, né? Se nós utilizássemos rotineiramente um calçado incompatível com as nossas condições antropométricas, será que isso não ia comprometer no nosso conforto? Provavelmente ia. Então as questões antropométricas, pessoal, elas são levadas diretamente para os produtos, certo? Então os produtos cada vez mais eles vêm trazendo um conceito que é muito utilizado, principalmente com a galera lá do design, que é a questão do design inclusivo ou do design universal. Ou seja, é você desenvolver um produto que seja, digamos assim, que qualquer indivíduo possa utilizar, tendo ele uma deficiência ou não. Então, eu tenho até uma figurinha, que quando às vezes eu menciono nesse tutorial de design universal, que é, por exemplo, né, você um orelhão, e dentro não vou conseguir clarear com esse exemplo. Mas, por exemplo, antigamente utilizava-se muito orelhão, né? Não sei se é do tempo de vocês. O orelhão ele sempre tinha uma estrutura, uma altura fixa, né? E as pessoas iam lá e utilizavam aquele aparelho. Então, o conceito de acessibilidade, por exemplo, é fazer com que uma pessoa utilize o orelhão. Mas a acessibilidade fazia, por exemplo, com que o orelhão ele apenas tivesse a sua altura, o seu posicionamento, que antes era físico, em determinada altura, diminuído para, por exemplo, metade do tamanho que ele era utilizado, e permitia que pessoas com estaturas mais baixas ou cadeirantes o utilizavam. O conceito de design universal, o conceito de design inclusivo, é que uma mesma estrutura, numa mesma posição, seja utilizada por diferentes indivíduos, com diferentes condições antropométricas e com diferentes limitações, seja elas quaisquer limitações. Então, essa questão das condições antropométricas, pessoal, até períodos remotos, elas eram até certo ponto negligenciadas. Por quê? Porque determinados produtos, por exemplo, esse caso do orelhão, até determinado período, os cadeirantes eles não tinham condições de utilizar um aparelho como esse, um produto como esse. Então foi-se vendo que é necessário que sejam desenvolvidos mais produtos que abranjam todo e qualquer tipo de indivíduo. Porque, como eu mencionei para vocês lá no início, quando a gente desenvolve um produto ou um projeto que abrange
os diferentes tipos físicos, e a gente sabe que as sociedades, a população, de uma maneira geral, ela não segue um padrão. Tem pessoas em média parecida, mas tem os casos de pessoas que são diferentes, né? Seja em questão de estatura, seja em questão de peso. Isso é normal dentro de toda e qualquer sociedade. Então, ao se desenvolver projetos, principalmente agora que a gente está falando de produtos especificamente, que abrange o máximo possível de indivíduos, esse projeto consegue ter um alcance maior, consegue ter uma disseminação maior. Então, em linhas gerais, a questão do conforto foi mencionada principalmente pela Elisete e pelo Chico. Do outro lado da moeda, foram as questões levantadas pela Tamires e, por último, agora pelo Pablo, né? Então, como a gente está dentro do curso de Engenharia de Produção, a gente lida constantemente com sistemas produtivos. E esses sistemas produtivos, como todo e qualquer sistema, tem um conjunto de atividades que estão interligadas, né? E todas essas atividades interligadas, elas têm características para a realização das tarefas. Então, a gente sabe que tem atividades que são mais operacionais, ou seja, a gente precisa manusear equipamentos, a gente precisa manusear máquinas, a gente precisa manusear ferramentas, a gente precisa utilizar bancadas dentro do nosso posto de trabalho. E se uma dessas ferramentas, desses equipamentos, eles estiverem incompatíveis com as nossas necessidades, em dado momento nós já passamos por isso, né? Utilizar uma mesa, utilizar um posto de trabalho que era incompatível, que eu precisava às vezes ficar de ponta de pé, que meu ombro às vezes ficava um pouco mais acima, meu braço ficava um pouco mais acima da linha do meu ombro, que doía meu ombro, ou eu utilizava uma atividade operacional que eu precisava realizar o processo de pisar, e como o pedal era diferente do tamanho do meu pé, aquilo realizava uma dor, realizava um desconforto. Então, todas essas condições antropométricas, né, elas impactam, no primeiro momento, na saúde, no primeiro momento, no bem-estar. Como assim, professor, impacta no bem-estar? Primeiro, o indivíduo ele sente um desconforto, né? Um desconforto leve, né? Então, ele não está confortável para realizar aquela atividade. Quando aquilo é repetido corriqueiramente, acaba impactando na saúde. Então, foi esse o exemplo que o Pablo trouxe para a gente, que depois foi corroborado também pelo exemplo que a Tamires trouxe, né? Que isso acaba, ao impactar nessa saúde do colaborador, vai impactar na produtividade dele para o desempenho da atividade. Ah, professor, mas eu não consigo encontrar uma relação do bem-estar do trabalhador com a produtividade. É bem simples. Se você está fazendo uma atividade em que você está sentindo desconforto com alguma situação, o seu aspecto, digamos assim, cognitivo, que devia, lembrando que o aspecto cognitivo é relacionado sempre às exigências de atividade. Ele não está focado só nas exigências de atividade. Tem algum outro aspecto que está fazendo com que seu aspecto mental, digamos assim, perca a concentração, perca o foco, porque você está sentindo um formigamento, porque você está sentindo uma dor. E é nessa perca de foco, perca de concentração, que como o Pablo até mencionou com a gente, né? Quando eu mencionei e ele corroborou, quando a gente às vezes não está com a cabeça boa para realizar a atividade, às vezes a gente tem um processo de tomada de decisão equivocado. Então, uma coisa que às vezes é simples, a gente acerta normalmente, por um motivo como esse, né, um desconforto, a gente acaba tendo um erro que normalmente a gente não tem. E são pequenos erros, né, que isso acaba impactando no processo como um todo. Então, as questões antropométricas, pessoal, tanto do ponto de vista do produto para o conforto, como foi mencionado, tanto do ponto de vista dos sistemas de trabalho, dos postos de trabalho, para impactar na saúde e, consequentemente, na produtividade, elas são muito, muito importantes. Alguém tem algum ponto a complementar? Lembrou de alguma situação? Ou a gente pode seguir? Tranquilo aí para todo mundo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? O Leonardo aqui falou que podemos seguir. Eu escutei alguém abrindo um áudio. Eu não sei se eu escutei demais.
Era eu falando. Pode seguir, professor. Beleza. Então vamos embora. Beleza, Elisete. Obrigado, Leonardo, aí também pelo retorno. Então a gente já viu essa questão da importância, né? Então aqui alguns pontos, né? Então a indústria ela necessita de informações precisas e detalhadas do consumidor. Então justamente nos pontos que foram levantados pela Elisete e pelo Chico, né? Essa questão principalmente de oferecer um produto compatível que gere conforto para aquele usuário. Necessidade de produção em massa. Então, por exemplo, pessoal, uma roupa de tamanho P, ou M, ou G, ou GG, ou extra G, elas têm um tamanho fixo? Não. Aquele tamanho ali P, ela abrange indivíduos que têm que se encontram dentro daquela faixa. Não são todos os indivíduos que possuem a mesma estrutura corporal para utilizar uma roupa P. Eles têm uma estrutura corporal semelhante, mas não igual. Então, nessa questão de produção em massa, né, tanto de roupa, tanto de calçado, é que as condições antropométricas permitiam essa questão da produção em massa. Projeto com dimensões excedentes as necessárias acarretam custos. Então a gente sabe, pessoal, que tem projetos, como por exemplo nos carros, que se você tiver dimensões excedentes, toda qualquer dimensão excedente dentro de um projeto vai acarretar custos. Então se você consegue fazer um projeto levando em consideração as condições antropométricas populacional, quando a gente fala em condições antropométricas de uma população, não é uma faixa, um grupo específico, por exemplo, indivíduos que têm 1,80 m. Não. As condições antropométricas populacionais é sempre uma faixa, um grupo de indivíduos que varia entre um limite inferior e um limite superior, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas quando a gente desenvolve um projeto, e esse projeto ele apresenta dimensões excedentes, ou seja, aquelas dimensões não fariam diferença para o indivíduo que está utilizando aquele carro, por exemplo. Então, toda dimensão excedente, ele acarreta custo. Então, se é possível enxugar essas dimensões excedentes, você está minimizando os custos, né? Então, dentro da engenharia de produção, a gente fala muito em otimização. Então, quando a gente fala em otimização, o que vem sempre à nossa mente é otimizar o tempo, otimizar custo, né? Então, essas duas variáveis é o que a gente sempre busca, assim, a priori, minimizar dentro dos processos produtivos. E disponibilizar condições ergonômicas satisfatórias ao colaborador, né? Como foi mencionado tanto pela Tamires como foi mencionado pelo Paulo. Aí, pessoal, a gente chega nas variações individuais. Então, hoje em dia, a gente já tem ciência de que os indivíduos eles possuem condições antropométricas diferentes em sua maioria, né? Mas os estudos foram sendo desenvolvidos e identificou-se uma série de variáveis, né, que influenciavam nas diferenças antropométricas entre os indivíduos, e essas diferenças antropométricas elas passaram a fazer parte dos projetos. Por quê? Porque eu quero trabalhar com determinado tipo de indivíduos, por exemplo, crianças de 12 a 17 anos, já não se considera mais crianças, vamos falar, pré-adolescentes de 12 a 17 anos. Então, qual a faixa etária, qual a faixa antropométrica desses indivíduos para eu trabalhar dentro desse público-alvo? Eu quero trabalhar com indivíduos com crianças entre 12 e 9 anos. Então, quais as condições antropométricas desse grupo de indivíduos para desenvolver meu produto? Então, eu estou trabalhando com colaboradores na Alemanha. Então, será que existe diferença dos padrões antropométricos dos indivíduos que trabalham em indústria na Alemanha, dos padrões antropométricos dos indivíduos que trabalham na China? Será que existe diferença? Então, os estudos foram sendo desenvolvidos, né? E a questão do gênero influenciava nas condições antropométricas, da idade, da etnia, do clima, variações extremas e variações intra-individuais. Então a gente vai falar sobre algumas dessas variações que elas são importantes principalmente no desenvolvimento dos projetos que levam em consideração as condições antropométricas.
Primeiro, pessoal, as variações intraindividuais, né? Então, ao longo da nossa vida, individualmente, a gente sofre constantes transformações físicas, né? Porque a gente, quando nasce, quando é um recém-nascido, a gente tem uma condição antropométrica menor. Quando a gente tem lá os nossos 5 anos, a gente já tem uma outra estrutura antropométrica que a gente cresce. Quando a gente tem 7 anos, outra quando a gente é adulto. Outra quando a gente entra na velhice, a gente vai tendo outra estrutura antropométrica. Por quê? Porque a nossa coluna, invariavelmente, ela começa, entre aspas, ter uma inclinação para frente, então a gente fica um pouquinho mais corcudo, como se diz. Então, as variações individuais, intraindividuais, elas fazem parte de todo e qualquer indivíduo. E quando a gente vai para um ambiente de trabalho, para um setor produtivo, dentro de um setor produtivo, a gente trabalha normalmente com indivíduos com diferentes faixas etárias. Às vezes tem um indivíduo mais novo, perto dos seus 20 e poucos anos, no auge da estrutura física. A gente já tem aquele nosso colaborador mais antigo, que está na empresa, sei lá, há 20 anos, e que já é mais velhinho e tem outra estrutura física. E será que aqueles dois colaboradores, às vezes, têm que utilizar o mesmo posto de trabalho? Se eles tiverem que utilizar as condições que a empresa possui, permitem que essas diferenças antropométricas não influenciem no desempenho da atividade e no bem-estar? Então, identificar que dentro dos grupos de trabalho vão existir as variações individuais é extremamente importante, tanto do ponto de vista do trabalho, quanto do ponto de vista que eu mencionei anteriormente. Para desenvolver projetos, né? Se você quer trabalhar com grupos específicos, é necessário saber as condições antropométricas daqueles grupos específicos. Outro ponto, pessoal, a variação da etnia nas proporções corporais, né? Então, a gente, às vezes, em determinado momento da nossa vida, a gente recebe uma proposta de trabalho e sai do Brasil e vai trabalhar em outro país, né? Às vezes vai para a Europa, às vezes vai para a Ásia, e a gente acaba lidando com indivíduos com estruturas físicas diferentes, né? Então, o que a gente tinha em um projeto, por exemplo, eu trabalhava em uma empresa, como eu mencionei. Se eu trabalho em uma empresa, por exemplo, na China, determinados trabalhadores, em determinadas condições antropométricas, com postos de trabalhos compatíveis àquela realidade. Por um motivo qualquer, eu fui transferido da China para a unidade da Alemanha. E lá eu estou me deparando com indivíduos com condições antropométricas totalmente diferentes. Então, aquela estrutura, mesmo sendo a mesma empresa, que era utilizada lá na China, será que pode ser a mesma estrutura utilizada lá na Alemanha? Não. É necessário levar em consideração essas questões, né? Esses fatores de etnia que eles acabam influenciando nas condições antropométricas. Isso eu dei um exemplo do posto de trabalho, mas principalmente dentro do desenvolvimento de produtos, né, que a gente sabe que a ergonomia e as condições antropométricas também estão relacionadas ao desenvolvimento de produtos. As empresas têm que ter ciência que o produto que ela vai comercializar dentro da Alemanha, os indivíduos possuem condições antropométricas de determinado tipo. O produto que ela vai comercializar na China, no Japão, na Ásia como um todo, os indivíduos possuem outras condições antropométricas. Então, é necessário saber que, quando essas empresas forem comercializar, que esses produtos, dentro dos seus projetos, levem esses aspectos em consideração. Porque se ela for utilizar para a Alemanha o mesmo projeto utilizado na Ásia, se não abrangeu aqueles limites que eu falei para vocês, né, limite inferior, limite superior, para abranger um número maior de indivíduos, aquele projeto pode ter sérios problemas, né? Então a gente viu que as questões antropométricas, elas variam individualmente pelas fases da vida, elas variam de acordo com a etnia, né, dos diferentes grupos, e nós temos, pessoal, as variações extremas. Por quê? Porque dentro de uma mesma população, nós vamos ter a nossa média, né, digamos assim, nós vamos ter o nosso limite inferior, o limite superior, que vai abranger a maior parte da população, mas nós vamos ter
as variações extremas, que são indivíduos, por exemplo, falando de altura, né? Ou indivíduos que são muito baixos, que discrepam muito da faixa média populacional, ou indivíduos que são extremamente altos, né? Que fogem ao padrão. Então, aqui, pessoal, lembrando que o conteúdo que nós trabalhamos é com base no livro de Tiruída, ele trouxe aqui, ó, que dentro de uma mesma população de adultos, as diferenças de estaturas entre os homens mais altos, 97,5% da população, e as mulheres mais baixas, 2,5% da população, oscilam respectivamente entre 188 centímetros e 149,1 centímetros. Obviamente que esse é um estudo antigo, né? Um estudo que foi realizado lá em 1974, que mostra essa diferença entre os indivíduos, os homens mais altos, teoricamente, que abrangem um grupo dos indivíduos mais altos, em 1,88 m, que hoje em dia esse valor deve estar muito mais alto, e das mulheres mais baixas, né? Que é 149 ou 1,49 m. Então, essa diferença entre o homem mais alto e a mulher mais baixa é de 25% maior, né? Então, por que isso é importante? Porque levar em consideração esses aspectos antropométricos da população, eu toco sempre nesses dois pontos. Porque a ergonomia não é só o projeto do posto de trabalho, ela também está relacionada aos produtos, né? Então, levar isso em consideração, qual tipo de usuário que eu quero atender. Eu quero atender um usuário que tem essas condições antropométricas. Então, se eu quero atender esse tipo de usuário, eu preciso levar em consideração essas condições. Eu quero atender todo tipo de usuário, desde o homem mais alto à mulher mais baixa. Então, eu vou ter que ter um projeto que abranja desde 190 centímetros a 148 centímetros, né? Desde 1,90 m ao 1,48 m. Então, a gente vê que é um projeto muito amplo, né? E demanda muito custo. E é por isso que, às vezes, as empresas, elas, ao invés de atenderem todo o grupo de indivíduos, ou a maior parte da população, elas enxugam, limitam isso, porque elas acabam impactando, reduzindo os custos para desenvolvimento dos projetos. Então, essas variações extremas, dentro das populações, elas também existem. Quando a gente traça um paralelo com os postos de trabalho, normalmente a gente projeta os postos com base nos usuários que utilizam atualmente aquele posto, né? Mas o ideal, digamos assim, eu vou até mencionar isso mais para frente, é que a gente mencione ou estruture aquele projeto com base em algum estudo populacional, ou daquela região, ou daquele país, porque a gente consegue que, se em determinados momentos aqueles indivíduos que saem daquele posto de trabalho foram para outras empresas e vêm outros, que a gente não sabe se eles vão ter as mesmas condições antropométricas, a gente minimiza possíveis incompatibilidades físicas. Quando a gente faz um projeto que leva em consideração os estudos antropométricos populacionais, e na literatura, as pesquisas elas foram desenvolvidas ao longo do tempo, a gente consegue minimizar possíveis discrepâncias e incompatibilidades físicas entre o indivíduo, o usuário e o posto de trabalho. Outra pesquisa, pessoal, dentro dessas variações individuais, dentro da antropometria, que foi muito importante, foi a pesquisa de Sheldon, que foi desenvolvida em 1940, e ele realizou um estudo com 4.000 estudantes norte-americanos, né? Então, ele fez um levantamento antropométrico, né? As aferições de altura, comprimento, regiões corporais, analisou fotografias, e após desenvolver esse estudo, ele identificou 3 tipos físicos básicos, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar nesses 3 tipos físicos, né? Na estrutura corporal. Acho que quem faz academia já deve ter escutado esses termos, né? Porque existem estudos que relacionam a questão do tipo físico que você possui com a possibilidade de ganhar mais ou menos massa magra, né?
Então, existem alguns estudos que fazem essa relação. Então, os 3 tipos físicos que foram identificados nesse estudo que são utilizados, né, foram utilizados na literatura, em outras pesquisas, são o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. Então, para a gente entender essas diferenças, né, primeiro, o ectomorfo, essa estrutura aqui, está um pouquinho pequena a imagem, mas é o que a gente pode observar aqui, né? Que são indivíduos que possuem uma forma mais alongada, que possuem os membros mais longos e mais finos, e eles possuem um mínimo de gordura e um mínimo de músculo, né? Então, essa foi uma estrutura física identificada na pesquisa de Sheldon. Outra estrutura física foi o mesomorfo. Então, essa estrutura aqui, ó, que ela é considerada uma estrutura física mais musculosa, em que os indivíduos possuem ombros e peitos mais largos, né? Possuem pouca gordura e possuem uma possibilidade maior em ganhar massa magra. E o endomorfo, né? Que são tipos físicos mais arredondados, que possuem grandes depósitos de gordura. O abdômen é grande, um pouco mais cheio, e os braços e as pernas elas são mais curtas. Então, esses foram os 3 tipos físicos básicos identificados na pesquisa de Sheldon e que a gente consegue, em linhas gerais, identificar isso. Só que, de maneira geral, as pessoas elas misturam esses 3 tipos de características, né? Então, a gente não consegue ter um padrão bem definido. Você é considerado um endomorfo, você é considerado um ectomorfo, porque as pessoas elas misturam essas características. Mas a importância desse estudo, quando a gente olha, por exemplo, pessoal, essas 3 imagens aqui, se a gente fosse projetar um posto de trabalho, o posto de trabalho para o indivíduo que possui uma característica endomorfo é a mesma, pode ser considerado o mesmo para um indivíduo que possui uma estrutura física ectomorfo, por exemplo. Então, ao olhar para essas estruturas, automaticamente a gente identifica que não, certo? E esse estudo, para a época, foi extremamente importante nesse sentido, que não era mais possível desenvolver um padrão só de produto ou de posto de trabalho sem levar em consideração esses aspectos físicos. Então, para a época, esse estudo foi extremamente importante e até os dias atuais, né? Então, o Jefferson aqui, ó, o Jefferson comentou o meu sonho. Então, para quem faz atividade física, para quem malha, né, o sonho é que você faça uma avaliação física e o personal diga assim, sua estrutura física é de um mesomorfo, né, então você tem uma probabilidade maior de ganhar massa magra e tal. Então, é o sonho de quem faz atividade física, quem faz academia. E só em cima, um comentário que não está muito relacionado à aula, mas em cima do que o Jefferson falou. Então, voltando aqui, pessoal, para o nosso assunto, essa pesquisa foi extremamente importante nesse sentido. Tá? Constatou que as diferenças individuais, elas eram claras, elas eram notórias e elas podiam ser quantificadas e estratificadas em grupos. Alguém tem algum comentário, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir. Está tranquilo para todo mundo? Ninguém mencionou nada? Então vamos lá. Então a gente viu essa questão das variações individuais. Implicitamente a gente já sabe que os indivíduos possuem variações individuais, né? Seja por gênero, seja por idade, seja por estrutura física, como a gente viu no estudo de Sheldon. Mas é importante trazer essas variações porque para a gente visualizar como alguns projetos são desenvolvidos e levam em consideração esses aspectos, né? Principalmente os projetos relacionados ao desenvolvimento de produtos. A gente entra, pessoal, agora nos tipos de medidas. Então a gente está falando da antropometria de uma maneira geral, né? Fazer as aferições e tal. Mas os tipos de medidas, elas são subdivididas em 3. Antropometria estática, antropometria
dinâmica e antropometria funcional, certo? Então a gente vai fazer essa distinção entre os 3 tipos de medidas. O que eu queria que vocês se atentassem nesse primeiro momento é que vocês entendessem essas 3 como se fossem níveis diferentes. Nós temos antropometria estática em um nível, passamos para a antropometria dinâmica, que é outro nível, e passamos para a antropometria funcional, que é um outro nível. Então, o nível básico é como se fosse antropometria estática, o nível maior, antropometria dinâmica, e o nível maior que as outras duas, antropometria funcional. Então, antes de a gente adentrar nesses 3 tipos de medidas, queria que vocês gravassem que elas podem ser consideradas uma gradação. Antropometria estática, um grau mais baixo, antropometria dinâmica, um grau intermediário, e antropometria funcional, um grau mais avançado. Quando a gente fala, pessoal, na antropometria estática, é a definição de antropometria que a gente carrega na nossa mente. Por que eu estou falando isso? Porque a antropometria estática, ela se refere às medidas físicas com o corpo parado, ou com o mínimo de movimento possível. Então, falei antropometria estática, corpo parado, sem realizar nenhuma movimentação ou movimentações mínimas que não se caracterizam como movimentações necessárias para o desempenho da tarefa. Quando a gente fala em antropometria estática, a gente vai ter pontos anatômicos claramente identificados. Professor, o que é isso? Então, diante do corpo parado, é você fazer a aferição do comprimento da perna, você fazer a aferição do comprimento do braço, você fazer a aferição do comprimento do antebraço. Então, são medidas que são realizadas com o corpo estático, sem realizar nenhuma movimentação. Por que ela é importante? Ela é importante para o dimensionamento de produtos e para o dimensionamento de locais de trabalho. Então, falou em antropometria estática, é o nível de medida mais básico, que busca realizar aferições com o corpo parado. É quando a gente vai fazer, por exemplo, às vezes a gente vai no médico, né? Às vezes ele faz a aferição da nossa altura, faz a aferição do nosso peso. Então, quando a gente está lá parado, com os braços esticados para baixo, normalmente, com o queixo em linha reta, sem fazer nenhum movimento, a gente está realizando uma aferição que é caracterizada como antropometria estática, porque a gente não está realizando movimento, e o movimento que a gente realiza, ele é mínimo, que nos caracteriza como movimento para a realização da tarefa. Dentro da antropometria estática, pessoal, tem um conceito que é muito importante. Então, eu queria que vocês se atentassem a esse conceito, que é o percentil, né? Que, na verdade, é um conceito que vem lá da estatística, né? Foi muito utilizado dentro da ergonomia, principalmente nessas questões antropométricas. Eu expliquei rapidamente para vocês, na última semana, que a questão do percentil é bem simples, né? Você faz aferição ou de temperatura, ou de peso, ou de uma medida física de um grupo de indivíduos, de uma população. Você ordena, certo? Ou seja, você agrupa os indivíduos que possuem alturas semelhantes e depois você faz o ordenamento do menor para o maior. Então, entre o menor valor encontrado e o maior valor encontrado, você vai ter a descrição daquela medida física para uma população. Então, a gente vai entender, eu trouxe um exemplo mais para frente. Então, aqui a definição primeiro, né? Um conjunto de dados estatísticos ordenados que descrevem as medidas de uma certa população. Então, essa é a definição. Então, vamos entender o que é percentil. Então, vamos supor, pessoal, a gente tem a população, por exemplo, do estado do Pará. Então, faz-se um levantamento da altura de todos os indivíduos do estado do Pará, certo? Absolutamente de todos. Ao fazer esse levantamento da altura de todos os indivíduos, organiza-se essas informações
do menor valor até o maior valor. Então, o que seria o menor valor? A menor altura possível e vai aumentando até chegar no indivíduo que possui a maior altura possível. Então, essa distribuição de alturas, que vai desde o menor valor até o maior valor, ela pode ser dividida em grupos de indivíduos, que são caracterizados, são chamados, né, de percentil, certo? Então, você vai ter um percentil de 5%, de 25%, de 50%, de 75% e de 95%. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Quando eu tenho um percentil, por exemplo, de 5 a 95%, então são os indivíduos que têm essa faixa de altura aqui, uma altura mais baixa, até indivíduos que têm uma altura consideravelmente mais alta. Então, quando eu tenho um percentil entre 5% e 95%, isso abrange 90% da população. O que isso quer dizer? Se eu fizer um projeto em que meu limite inferior atender essa altura aqui, ó, que caracteriza os 5% do percentil, e atender a altura que atende 95% do percentil, meu projeto ele consegue atender 90% da população. Se eu fizer um projeto que meu percentil ele é de 50, aqui ó, como se fosse o valor médio, ele só atende 10% da população. Então, o percentil, pessoal, recapitulando, faz-se a aferição de uma população, quando possível, ou de um grupo amostral, ordena-se esses dados do menor valor até o maior valor, e esses dados eles são divididos em grupos, né, com base na estatística, obviamente. A divisão nesses grupos, que representam um percentual estatístico, isso vai indicar os limites que podem ser utilizados para o meu projeto. Então, por exemplo, indivíduos que têm um percentil inferior a 5% são indivíduos que têm uma altura muito baixa, sei lá, por exemplo, 1,30 m, 1,35 m, 1,40 m. Indivíduos que têm um percentil acima de 95% são indivíduos que têm uma altura, por exemplo, de 2 metros, 2,05 m, 2,10 m, certo? Então, o conceito de percentil, pessoal, como vocês já devem ter visualizado, eles partem do conceito de distribuição normal. Eles partem de quê? Do seguinte pressuposto, de que os dados coletados, eles seguem uma distribuição normal. E à medida que eles seguem essa distribuição normal, é possível fazer essa subdivisão em percentis, que é importante para estruturar os limites inferiores e os limites superiores. Esses limites inferiores e superiores, por exemplo, de altura, possibilitam que um grupo maior de indivíduos utilizem um projeto. Essa questão do percentil é um pouquinho chata. Então, eu queria saber de vocês, agora, se possível, o maior número de pessoas, se deu para entender minimamente do que se trata o percentil, e se não deu, eu tento explicar novamente, de um novo jeito, para que isso possa ficar claro para todo mundo. Me dê um feedback aí, pessoal, com relação ao percentil, que é extremamente importante. O Marcos aqui deu retorno, compreendido. Agradeço ao Marcos pelo retorno. Eu só vou pedir que mais alunos me dêem esse feedback, que essa questão ela é importante principalmente para fazer a definição dos projetos. Eu quero fazer um projeto que abrange um número maior de indivíduos. Você toma como parâmetro o quê? Leva em consideração muitas vezes essas aferições que são realizadas populacionais para desenvolver esses projetos. Então, o Marcos deu retorno, a Tamires deu retorno, o Pablo deu retorno, a Sandra deu retorno, o Marcos, o Francisco. Se alguém tiver qualquer dúvida, pessoal, só falar, não tem problema nenhum, eu repito. Certo?
Então eu vou, a Elisete também, o Ítalo também, então eu vou seguindo. Então, dentro dessa questão da antropometria estática, a questão do percentil, né, que não é levado em consideração os aspectos populacionais de determinada região, eles acabam sendo muito importantes. Porque, como é antropometria estática, então você não está desenvolvendo a tarefa, você não está realizando o alcance. Então, é só saber se o posto de trabalho ele está compatível, por exemplo, com sua altura. Então, para desenvolver esse posto de trabalho, levando em consideração as aferições estáticas da antropometria, é interessante que se leve em consideração o percentil populacional daquela região, certo? Então, aqui, pessoal, algumas tabelas, né, que foram desenvolvidas ao longo do tempo, como faz em relação a pessoas com deficiência. Francisco, essa questão da antropometria, tem postos de trabalhos que eles são desenvolvidos e que, para aquelas atividades que ali são desenvolvidas, não se leva em consideração as pessoas com deficiência. Então, para esses casos, né, que são tarefas muito pontuais, leva-se em consideração essa explicação que eu dei anteriormente. Para as questões, para os postos de trabalho em que são atividades que são admitidas pessoas com deficiência ou com qualquer tipo de limitação, leva-se em consideração essas questões, primeiro ponto, né, que eu expliquei anteriormente, mas leva-se em consideração também as limitações daqueles indivíduos. Ou seja, para determinada atividade, um cadeirante pode desempenhar aquela atividade? Pode. Primeira observação que tem que ser feita: não existe um estudo, pelo menos que eu conheça, ou alguma norma que especifique esses parâmetros com relação às pessoas com deficiência. Mas o que se recomenda para as empresas é que, se são atividades que são admitidas pessoas com deficiências, aquelas atividades devem, obviamente, abranger as condições ergonômicas das pessoas que não possuem deficiências ou limitações, e para aquelas pessoas que possuem deficiência ou limitação, as características que elas possuem, elas devem ser levadas em consideração dentro de um projeto. Exemplificando, vou desenvolver um posto de trabalho, um posto de trabalho específico para manuseio de um conjunto de equipamentos, certo? Então, para aquela atividade, é possível que um cadeirante, por exemplo, desempenhe aquela atividade. Então, ao desenvolver aquele projeto, eu tenho que desenvolvê-lo admitindo que qualquer indivíduo sem limitação possa utilizar. Então, enquadra-se dentro dessas questões antropométricas estáticas, mas se aquele posto de trabalho admitir pessoas com deficiência, é necessário que dentro daquele meu projeto leve-se em consideração as condições dessas pessoas. Por exemplo, fazer um levantamento das dimensões das cadeiras. Existe um padrão estabelecido para as dimensões das cadeiras? A maioria das cadeiras, dos cadeirantes, desculpem a redundância, elas variam entre quais dimensões? Então, eu preciso fazer esse levantamento dessas dimensões, e ao fazer o levantamento dessas dimensões das cadeiras, que podem existir pessoas a utilizar aquele posto de trabalho, eu carregar aquelas especificações para aquele meu projeto. Então, respondendo objetivamente, não existe nenhuma norma que trate especificamente das pessoas com deficiência. O que se recomenda se seu projeto, se seu posto de trabalho, se seu produto pode ser utilizado por uma pessoa com deficiência, você precisa fazer o levantamento das características das pessoas com deficiência que podem utilizar aquele posto de trabalho e carregar aquelas características para o seu projeto de posto de trabalho. Francisco Andrade, não sei se consegui ser claro e objetivo, mas deu para dar uma clareada aí? Sim, professor. Beleza? Entendi, obrigado. Nada. Ok, beleza, obrigado. Então essa é uma questão muito importante e até dentro daquele conceito do projeto universal, né?
de cada vez mais se desenvolver projetos que se alimentam pessoas independente das limitações que elas possuem. Levando, claro, sempre em consideração que é necessário, acabei perdendo o raciocínio, que é necessário levar em consideração as características que são necessárias para desempenhar determinada atividade. Certo, pessoal? Eu não sei se alguém levantou a mão, eu escutei a zoadinha aqui, foi até por isso que eu acabei perdendo o raciocínio, ou foi engano? Acho que não, né? Então, tranquilo. Então, vamos caminhando aqui. Então, só mencionando, pessoal, essa questão do percentil, o Instituto Nacional de Tecnologia, lá do Rio de Janeiro, ele fez um estudo, né, com os indivíduos daquele estado. Eu só não sei se foram com os indivíduos do estado ou se foram com os indivíduos da capital. Eu confesso que essa informação eu não tenho. Mas eles desenvolveram um estudo que levava em consideração as medidas antropométricas estáticas. Né? E esse estudo acabou sendo muito importante para o desenvolvimento de projetos e produtos, projetos de posto de trabalho e produtos para os indivíduos daquela região. Então, por exemplo, a estatura do corpo ereto, certo? Então, a estatura do corpo ereto vai desde da região da cintura até a questão da cabeça. Então, 5%, aqueles indivíduos que possuíam a menor faixa, né, a menor estatura, possuíam 52,3 centímetros. O valor médio encontrado foi de 66 centímetros e o maior valor encontrado foi de 85,9 centímetros. Então, se um posto de trabalho fosse desenvolvido para esses indivíduos e variasse entre 52,3 e 85,9, ele abrangia 90% dos homens do estado do Rio de Janeiro. Então, aí a gente já vê o quão importante foi esse estudo, né? Porque, como eu mencionei anteriormente, se os indivíduos que trabalham em determinado posto de trabalho, em 5 anos, todos eles não fizessem mais parte do quadro colaborativo da empresa, fossem substituídos, os outros que entraram e iriam entrar e fossem daquele mesmo estado, provavelmente iam se adequar aos aspectos ergonômicos daquele posto de trabalho, porque eles foram desenvolvidos com base nas condições antropométricas da população daquele estado. Então, essa questão da antropometria estática, pessoal, é muito importante nesse sentido. Então, isso é só um exemplo, e ele trouxe aqui uma série de medidas, né? Desde a altura dos ombros em pé, largura dos quadris, altura para apoio de pés. Então, desde os postos de trabalho em pé, sentado, a distância que deve ter entre uma estação de trabalho e outra, para que a perna do colaborador não fique batendo naquele outro posto de trabalho, por exemplo. Então, são medidas que são importantes justamente nesse sentido. Aqui são outros exemplos, né? A questão da cabeça, das mãos e dos pés. Né? Então, essa questão das mãos ela também é importante na questão do manuseio de ferramentas, do manuseio de equipamentos, a questão da pega. Então, a questão da pega é muito importante para manusear as ferramentas, os equipamentos. E quando o processo de pega ele gera incompatibilidades, ele acaba trazendo problemas nessa região corporal dos indivíduos. Então, eu trouxe só o exemplo, pessoal, do percentil, e é uma medida relacionada principalmente à antropometria estática, que precisa ficar bem amarrado com vocês. Aqui são outros exemplos dessa questão da antropometria estática. Então, por exemplo, a distância entre os assentos dos ônibus e dos aviões, né? Então, esses estudos foram desenvolvidos levando em consideração as questões antropométricas, para que uma faixa de indivíduos eles consigam adentrar naquelas poltronas. Só dentro desse conteúdo, né? A Gol, antigamente, ela possuía poltronas mais afastadas, né? E ela realizou um estudo que ela conseguiu diminuir o espaço entre as poltronas, permitindo que todo e qualquer indivíduo, dentro de um padrão estabelecido, como eu falei para vocês, né? Dentro do limite inferior e do limite superior, possam entrar. Muitas vezes a gente acaba ficando muito apertado, mas ao reduzir esses espaços, eles conseguiram colocar mais cadeiras.
E ao colocar mais cadeiras, eles conseguiram ganhar, digamos assim, vender mais passagens e trazer mais lucros. Então, mais uma vez, as questões antropométricas, o estudo da antropometria trazendo impactos financeiros. E aqui nas gôndolas do supermercado, né, pessoal? Então, às vezes, tem aquelas prateleiras, elas são desenvolvidas com base em condições antropométricas, para que as pessoas consigam, uma faixa etária de indivíduos consigam utilizar. A gente sabe que aquelas prateleiras que são mais altas, algumas pessoas não conseguem alcançar, né? Mas em sua maioria, essas prateleiras, essas gôndolas, elas são desenvolvidas para que uma faixa da população, né, lembrando sempre desse limite inferior e desse limite superior, dessa faixa de indivíduos, eles consigam pegar os equipamentos, pegar os produtos e assim sucessivamente. Pessoal, são 8h26, eu acho que eu vou parar por aqui, não vai dar para a gente adentrar em antropometria dinâmica, porque eu teria que começar e parar. Então a gente para em antropometria estática e na semana que vem a gente finaliza a antropometria dinâmica